Se o pai pegasse o filho e desse para outra pessoa levar e sacrificar, ia doer, ia, mas ia ser menos. O pior é o próprio pai pegar o cutelo e sacrificar o próprio filho. A paz do Senhor para a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus continue presente em nosso meio, como sempre. Está registrado e eu acredito, nós acreditamos, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz. Qual é a condição de Ele fazer presente? Onde há harmonia, onde há concordância. Porque onde há discórdia, Ele não está presente. Amém? Louvado e agradecido o nome do Senhor. Mas essa noite eu creio sim que o Senhor se faz presente neste lugar. Nós estamos falando das maravilhas de Deus, do poder de Deus, da promessa de Deus, do querer de Deus, do eficaz de Deus, da vontade de Deus, do agir de Deus e da operação de Deus. Tudo é de Deus, tudo é para Deus e o que nós fazemos é para Ele. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis no capítulo 22, a partir do versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 22, a partir do versículo de número 15 até o versículo de número 18. Amém? Diz assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde do céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isto e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que devera te abençoarei, grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Amém. Pode tomar seus assentos em nome de Jesus. Amados, a Bíblia diz que Deus não é homem para que prometa e não cumpra. Esse Deus, quando Ele não quer fazer nada, Ele também não fala nada que vai fazer. Quando Ele fala que vai fazer, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas dentro do tempo dEle. Talvez nós não estejamos prontos, preparados para receber a promessa de Deus. Talvez nós vamos chorar, vamos padecer, vamos passar por um momento turbulento. A gente nunca vai estar preparado ao ponto de santificar, ao ponto de ser obreiro aprovado pelo fogo, para poder receber a bênção. Não. Simplesmente, quando você receber a bênção, não foi simplesmente porque você se santificou, porque você foi fiel na promessa de Deus. Foi porque chegou o dia de Deus cumprir a promessa dele. Se o dia que Deus vai cumprir a sua promessa, não importa a situação que você se encontra, não importa a situação que você esteja, mas Deus é fiel para cumprir com a sua promessa, porque a Bíblia nos ensina, se nós formos infiel a Ele, Ele é fiel até o fim. Mas tem alguns pontos bíblicos
que nós possamos entender que não existe um justo na terra sequer. Não existe. Mas Deus vai cumprir-se com a sua promessa. Por que que Deus prometeu a Abraão que ele ia ser pai de grande nação? Primeiro, Abraão passou por uma prova difícil. Uma prova que, dentro da Bíblia, eu acho que não tem igual do que Abraão. Ele simplesmente quis obedecer à voz de Deus. Mas, todavia, foi cumprida a promessa, foi. Mas Abraão, aleluia, não foi tão fiel assim a Deus, como Deus queria que ele seja. Mas Deus já tinha pronunciado a sua palavra que ele ia fazer isso. Então ele não podia reter. Tudo bem que a promessa pode retardar, mas o dia vai chegar para cumprir o que ele falou. Talvez nós fazemos algo que pode retardar a bênção, mas isso não quer dizer que um dia ela não vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Primeira prova, Deus pede o melhor que Abraão tem. Deus queria arrancar de Abraão, no seu interior, a fidelidade e a obediência. Eu não quero nada dos teus pertences, nada da tua fazenda, nada da sua propriedade. Eu só quero o teu filho, o teu único filho. Irmãos, é momento, é um pedido que eu acho que qualquer pai falar: Senhor, peça-me outra coisa, mas te dar o meu filho, não consigo. Peça as minhas fazendas, as minhas posses, o que eu tenho, minha casa, meu carro, meu iate, meu apartamento de luxo, que eu até te darei. Mas o meu filho amado, o único que eu tenho, isso, Senhor, me desculpa, eu não vou te dar. Porém, Abraão não questionou a Deus. Ele só obedeceu. E assim foi Abraão. E o mais difícil, se fosse uma outra pessoa que subisse com o jovem para sacrificar o jovem, a dor até seria menos. Mas só que a questão, igreja, que era o próprio pai que tinha que sacrificar o filho. Talvez, se o pai pegasse o filho e desse para outra pessoa levar e sacrificar, ia doer, mas ia ser menos. O pior é o próprio pai pegar o cutelo e sacrificar o próprio filho. Mas, tipificando o Cordeiro de Deus, o próprio Deus sacrificou Jesus a nosso favor. Abraão foi até o fim, confiante, com fé, temente a Deus. Eu vou perder o meu filho. Eu acredito. Eu posso perder o meu filho para Deus. Uma vez que Deus pediu, eu posso perder hoje, mas eu sei que amanhã o Senhor vai me dar coisas melhores, coisas grandes. Vale a pena eu perder para o Senhor. Aleluias. E muitas vezes nós não recebemos coisas grandes, porque nós não queremos abrir a mão das coisas pequenas. A gente se prende com coisas pequenas. Não que eu estou dizendo que Isaac era coisa pequena, não. Mas Deus tocou no íntimo de seu filho. Mas Deus dá a oportunidade de escape. O anjo bradou: não faça mal ao teu filho. De repente, parece um cabrito, branda lá, amarrado lá na moita. Pois bem, qual foi o resultado? Foi uma promessa. Abraão, você vai multiplicar muito a tua semente.
Aleluias. Talvez, igreja, talvez, se é uma outra pessoa, se é os dias atuais, no mínimo alguém vai pensar, Deus vai me dar coisas materiais grandíssimas. Não. Deus prometeu geração. Deus prometeu geração. Abraão permanece na linha da obediência. Permanece buscando ao Senhor. Aí, mais tarde, o seu filho casa. Aí vem os netos de Abraão. Segue a linha. Desse filho, aí vem o seu neto, nasce o Jacó. Jacó é mentiroso, enrolão. Igreja, pense você de uma coisa. Nunca diga para seu filho vai prestar para o que não serve, esse não tem jeito. Não. Se está te dando trabalho hoje, mas amanhã só vai ser bênção para a sua vida. Passe pela prova, passe por um momento difícil, chore, busque a Deus, que amanhã você vai rir, você vai se alegrar e vai comemorar por uma grande vitória, porque Deus vai transformar a vida daquela criança. Aí, Jacó foge para Padã-Arã, depois que brigou com o irmão, fugiu para não morrer. Cúmplice da mãe, fugiu. Ficou um tempão lá trabalhando. Na hora de receber a sua noiva, a sua esposa, recebeu outra. Trabalha mais 7 anos. Fecha o pacto, aí volta de novo para Canaã. Nesse interino, porém vai tendo filho. Aleluia, nasce José. Só ali já tem, da família de Jacó, 13 filhos. Diga comigo, 13 filhos. Você sabia que era 13 filhos? A gente só fala de 12, porque as meninas não eram contadas. Pois bem, José, o sonhador. Porém, Deus prometeu a Abraão, só tinha um filho agora, Abraão já é bisavô. José é vendido. José é sonhador. Vai para o campo, conta para os seus irmãos sonhos. Aí Rubem toma a frente, fala assim: vamos jogar no buraco. Para o seu irmão mais velho. Vamos matar o animal, vamos sujar a sua túnica no sangue do animal, vamos levar para o nosso pai e dizer que uma besta fera matou. Mas não matou não. Porque a promessa de Deus não pode morrer. Aleluias. Entenda bem como é que Deus faz. Deus fez a promessa a Abraão, mas foi cumprida com Jacó. E Jacó é cumprida com Isaac, com José. Porque Deus ama e abençoa a primeira, a segunda e a terceira geração daquele que busca e ama o Senhor. Foi vendido para os medianitas. Os medianitas levam para o Egito. E lá José, ele vai entrar na casa do seu senhor, por nome Potifar. José agora entra mais nenhuma prova. Prova que pouco homem escapa. Prova que pouco homem passa.
Prova que pouco homem tira 10 pontos. Mas aquele homem que tem Deus no coração, aquele homem que zela pela promessa, aquele homem que é fiel a Deus, aquele homem que anda pela fé, ele vai passar, porque vai achar graça aos olhos do Senhor, e ele vai vencer todas e qualquer provas. Foi caluniado, foi julgado, foi preso, porém, Deus estava com ele. Deus estava com Daniel na cova dos leões. Deus está com José no cárcere. E como se não bastasse, Deus dá sonhos a José. Entenda que muitos dos nossos sonhos não são simplesmente sonhos do cansaço físico, do cansaço da alma. Porém, são sonhos proféticos. E nós temos que entender o que é sonho e diferenciar sonhos de sonhos. Mais tarde, José é tirado do cárcere para interpretar sonhos que ninguém interpretava. Sabe por que ninguém interpretava? Porque ninguém tinha o sonho de Deus. O sonho de Deus é para ser realizado na vida dos seus servos. Nós não temos sonhos. O sonho é de Deus para realizar na vida do irmão e na vida da irmã. E Deus realizou seus sonhos na vida de José. No Egito não tinha quem interpretasse. Só tinha adivinhão. Mas Deus não trabalha com adivinho. Deus trabalha com convicção. José foi e interpretou. Qual foi o resultado? Faraó pega José, publica em todo o seu território, todo o seu reinado. Esse aqui é o meu braço direito. Ninguém moverá um pé aqui do Egito sem a ordem desse jovem. Entenda. Entenda que Abraão passou pela prova com seu filho. Entenda que Jacó lutou com o anjo e só soltou depois que recebeu a bênção. Entenda que agora é ver José passar pela prova e dar glória a Deus, e Deus deu vitória a ele. Mas aí o pior estava para vir. Houve fome em Canaã. Jacó manda seus filhos buscar no Egito mantimento. Só era lá que tinha, porque lá tinha um homem com a sabedoria do alto, tinha estocado comida, e toda a cidade circunvizinha tinha que vir capaz de buscar mantimento, comprar. Jacó manda seus filhos comprar mantimento. Quem está lá no comando? José. Muitos anos já estava lá. Seus irmãos não lembravam mais. Seus irmãos não conheciam mais. Seus irmãos não sonhavam. Quem ia receber ele era o próprio irmão, que já estava há muitos anos lá no Egito. Grande homem, grande servo de Deus, um grande líder, segundo a vontade do Senhor. E José estava lá segundo a vontade de Deus. Ele foi para lá, não porque os seus irmãos venderam. A Bíblia vai relatar que José fala: eu vim aqui, não segundo a vontade da minha família, mas segundo a vontade de Deus. Foi o meu Deus que me trouxe para este lugar. Se Deus te botou naquela terra, porque você vai prosperar naquela terra. Se Deus te chamou, porque Ele é contigo. Se Deus te abençoou, ninguém vai te amaldiçoar. Se Deus é contigo, quem será contra ti? Se Deus te levantou para ser cabeça, tu jamais vai ser caudas, porque Deus é contigo. Aí José faz aquela pega com seus irmãos, aquelas pegadinhas. Dá caneca, deixa um dos seus irmãos retido, libera os mais seus irmãos. E a história segue. Até que Jacó teve que subir para o Egito. Com 70 almas. Olha só.
Abraão, Deus fez a promessa, Abraão só tinha um filho. E agora sobe os bisnetos por 70 pessoas para o Egito. E o José está lá. Eu digo que Deus é o Deus da família. José, você está em abundância. Os teus irmãos estão passando necessidade. Você não plantou nada aqui. Aleluia. Você não comprou nada aqui. Tudo foi as minhas mãos a teu favor que você acontece aí. Agora eu sou o Deus do teu pai, que eu fiz a promessa do teu bisavô. Eles vão voltar para o Egito e você vai cuidar deles. Faraó falou: José, escolhe a cidade aonde o teu pai e os teus irmãos vão ficar com seus animais e cuida deles. Você acha que José procurou a pior cidade? A terra mais ruim, a pior terra? Não, escolheu coisas boas, porque era ele que dominava. Deu coisa boa para os seus irmãos, para os seus sobrinhos, para as suas cunhadas, para o seu pai. Porém, o pior estava acontecendo. Só que lá no Egito, começaram a se multiplicar. Então, mais tarde, a Bíblia vem nos dizer que levanta um faraó que não conheceu a José. José morre. Aí me levanta um faraó, 100 anos depois aproximadamente da morte de José, que não conhecia José. Aí viu que o israelita estava crescendo naquela terra, falou: não, nós vamos agora botar jugo sobre ele, vamos aumentar a tarefa dia a dia, para que eles cansem e dê a mesma produção. Nós não vamos dar folga para eles têm que trabalhar. A preocupação desse faraó, ele estava com medo que quando os inimigos entrassem no Egito para brigar, os israelitas se associavam com os inimigos do Egito, e ali depois da batalha os israelitas saíssem todo mundo, mas não ia ser assim, porque essa não era a vontade de Deus, era tudo dentro do tempo de Deus. Começa a botar jugo. Quanto mais o faraó oprimia os povos de Israel, mais ele crescia. Por quê? Porque a mão de Deus estava sobre ele. Porque Deus não pode falhar e nem faltar com as suas palavras. Olha que ele prometeu a Abraão. Porém, a promessa permanecia em pé. A promessa de Deus não cai. Passa chuva, passa sol, mas a promessa de Deus permanece em pé. Eu vou cumprir a promessa. Não deu certo. A tentativa de faraó não deu certo. A primeira frustração, 3 tentativas, 3 frustrações do faraó. A segunda tentativa, ordenou as parteiras hebreias: corre. Quando os israelitas tiverem, antes de ter filho, vai lá. Se for menina, deixa nascer. Se for homem, mate. Só que as parteiras temiam o Senhor. As parteiras também botaram sua vida em risco, porque elas temiam o Senhor e não obedeceu a ordem do faraó. Até as parteiras, o Senhor cuidou dela. Até as parteiras, Deus não permitiu que faraó fizesse mal às parteiras, porque a mão de Deus estava fora das parteiras. Quem cuida do que é do Senhor, a recompensa vem. E o povo começou a multiplicar naquela terra.
A ponto que Faraó chamava o pai e falou: bom, me explica essa situação. O que é que está acontecendo? Que eu mando você para executar e o povo continua aumentando. Ela, bom, meu senhor, a verdade é que as hebreias são as mulheres muito fortes. Não é que nem as egípcias. Quando a gente chega lá, ela já ganhou o menino. Quer dizer, se o menino nasceu, não era mais para matar, era antes de nascer. Nasceu, não podia mais. E assim foi crescendo. E assim foi crescendo. Não deu certo. Não deu certo os planos de Faraó. Primeira tentativa falhou. A segunda tentativa falhou. Agora eu vou mandar a terceira, que é fatal. Pega os meninos. Quando nascer, joga todos eles no rio Nilo. Eu quero ver agora se vai acontecer. Pega e joga no rio Nilo. Mas ele não sabia que daquele rio Nilo ia aparecer uma criança que ia ser um grande líder de Israel. Aleluias! Aleluias! Aonde que o homem decreta matança para o servo do Senhor, ali naquele mesmo lugar, o Senhor decreta vitória para o seu servo. Porque a Bíblia diz que Balaão tentou manipular o povo de Deus, tentou amaldiçoar. Balaque foi lá, porém, quando lá chegou, ele voltou que não conseguia amaldiçoar. Por que você não amaldiçoou, Balaão? Porque aquele povo que Deus abençoou, o homem não pode amaldiçoar. O povo já é abençoado. Irmãos, irmãs, se você se sente abençoada por Deus, abençoado por Deus, descanse no Senhor. Isso não quer dizer que você não vai padecer. Isso não quer dizer que as dificuldades não vêm. Isso não quer dizer que os problemas não vão aparecer. Você vai até chorar. Porém, ser amaldiçoado, nunca. Ser derrotado, nunca. Ser fracassado, nunca. Mas padecer, sim. Padecer com o Senhor. E o Senhor dará a vitória. Pois bem. Aí, porque a história do rio tinha os deuses da água. Então a atitude de Faraó é jogar as crianças ali dentro para dar fim. Aí Joquebede dá luz ao filho, esconde aquela história que você sabe. Vem a filha de Faraó para o rio, vê o menino chorando. Miriam está ali por volta, chega na filha do Faraó: olha, você quer que eu chame uma ama para criar o menino? Depois de ganhar, ela te dá. Falou: boa ideia, vai lá. Chama quem? A mãe. Criou. Mandou para o palácio. Mandou para o palácio. Moisés ficou lá. Um grande líder. Moisés atravessava esse rio, outro mar, ia para a Etiópia brigar, lutar, defender o seu povo, com seu exército, com muito ibe, que era um pássaro que devorava as serpentes abraçadoras. Porém, um dia, a Bíblia diz que Moisés ia ver seus irmãos. Encontra confusão lá no deserto, no Egito. O que é que Moisés faz? Mata o egípcio. Foge. Moisés já estava com 40 anos, ainda moço. Foge para Midian, fica lá. Ficou 40 anos em Midian, sombra de água fria, falou: aqui é tudo que eu quero. Irmãos, entenda que a promessa de Deus feita a Abraão não foi feita a Moisés. A promessa de Deus feita a Abraão, que a semente de Abraão ia se multiplicar. Quando Moisés pensa que está tudo bem, Moisés fugiu lá do Egito com 40 anos, ficou mais 40 anos em Midian, lá já estava com 80 anos quando Deus apareceu. Moisés, volta ao Egito.
O que levou Deus a fazer Moisés voltar para o Egito? Que o povo estava pecando, que o povo estava errando. O que levou foi a promessa de Deus, feito a Abraão. Deus não levou em consideração o erro do povo, mas levou em conta a promessa que ele fez a Abraão. Só que Moisés aí apresenta 5 desculpas a Deus para não ir. Falou que era um menino, falou que tinha lábios pesados, não sabia falar, ninguém ia dar crédito. Manda meu irmão que fala bonito, senhor, não, vai você, eu quero você. Homem de Deus, quando Deus te chamar, é você. Moisés vai. E Deus começa a castigar Faraó. Começa a mandar as pragas. E parece que Deus dá o que entender que Deus é um Deus de brincadeira. Não é. Moisés não questionava, mas Deus endureceu o coração de Faraó. Deus sabia que Faraó não ia deixar o povo sair. Mandava Moisés, porém Moisés ia. Mas quando Deus mandou as trevas, houve luz na cidade de Goze. Quando Deus estendeu os braços fortes, libertou seu povo. Amados, Deus não só multiplica, mas como Deus é um Deus também que liberta. Deus não só multiplica, mas Ele também é um Deus que liberta. Libertou seu povo. Moisés foi liderando aquele povo para o deserto. Mais de 600.000 homens, fora criança e mulher. Deus estava com ele, porque era o dia de cumprir a promessa que ele fez a Abraão. E Deus é fiel para cumprir as promessas. Deus é justo, Deus é fiel, Deus não falha com a sua promessa. Levou anos, anos se passaram, não foi de um dia para o outro, mas no tempo de Deus, Deus foi fiel para cumprir a sua promessa, a qual ele tinha prometido. Que as nações, ele ia ser pai de uma grande nações. Por isso que Abraão tem título como pai da fé. É por isso que nós somos descendentes de Abraão, segundo a promessa de Deus. Deus é fiel e vai cumprir a promessa que ele fez a você. Não importa o tempo. Não importa quanto tempo vai levar. Só resta você ficar na posição que o Senhor é fiel. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Com as nossas falhas, com os nossos erros, com os nossos defeitos, mas o Senhor é fiel para cumprir. Vamos errar menos, pecar menos, buscar mais o Senhor e perdoar mais, que as bênçãos chegam em favor do seu povo. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.